E aí, pessoal, vamos lá, vamos voltar à revisão da administrativa, parte 2, pro exame de ordem aí, 23. Pessoal, seguinte, vamos lá, revisando aí. Organização administrativa, vamos ver o que a gente vai pensar aqui de importante nesse tema de organização. A administração pública se divide em direta e indireta. A direta, União, Estados, DF, municípios. E a indireta, autarquias, vou começar por aqui, ó, autarquias e fundações públicas de direito público. As duas têm natureza de direito público, porque são criadas por lei específica. Criadas por lei específica. Essas aqui, indireta, pessoas de direito privado, que pertencem à administração indireta, são empresa pública, economia mista e fundação pública de direito privado. Como que elas nascem? Elas são autorizadas por lei específica. Então, as autarquias e fundações públicas de direito público criadas por lei específica. As demais, autorizadas por lei específica. Vejam que tem a fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público, tá? Desconcentração e descentralização. Na descentralização, ocorre quando eu crio pessoas da administração indireta. Então, eu crio um novo ente, uma nova pessoa. E entre elas, existe o chamado controle ou tutela finalístico. Então, existe um controle de finalidades. Já na descentralização, na desconcentração, existe uma distribuição interna de competências. Então, quando eu tenho órgãos, a divisão entre órgãos na mesma pessoa, então, um ministério e uma secretaria, por exemplo, dentro do ministério, o ministério é superior à secretaria. Então, existe uma distribuição interna de competência. E aí eu desconcentro. Ou distribuir em vários ministérios. É desconcentrar também, né? Um cuida da saúde, o outro da educação, o outro da cultura, e aí vai. Então, essa distribuição interna de competência é chamada desconcentração. Desconcentração, eu crio órgãos. Olha que interessante. Descentralização, eu crio ente, eu crio pessoa, tá? Poder, aqui existe hierarquia, né? Ou existe potencial de hierarquia aí dentro, porque eu estou na mesma estrutura, estou na mesma pessoa. Entre uma pessoa e outra não há hierarquia, há somente controle ou tutela finalístico, tá? Os órgãos são partes da pessoa, não são pessoa. Órgão não é pessoa, órgão é parte. Lembre sempre disso. Órgão não tem personalidade jurídica. Ele tem competências próprias, é criado por lei. E tudo que uma pessoa de um órgão fizer é imputado, por isso chamado imputação, é imputado à pessoa jurídica a qual esse órgão pertence. Então, se um servidor de uma Secretaria de Estado de São Paulo atua praticando um ato, causando um dano a alguém, por exemplo, né? Esse dano vai ser imputado, por isso imputação, vai ser atribuído, esse dano vai ser imputado ao Estado de São Paulo, porque a secretaria é órgão e o servidor trabalha no órgão. E o que o órgão fizer é imputado ao ente público, no caso, no meu exemplo, a secretaria, tá bom? Serviços públicos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de concessão de serviço público, que é o tema da moda, né? Tema que a OAB adora perguntar, a GV adora perguntar no exame de ordem. Requisitos: lei autorizadora, partes, concessionário, pessoa jurídica, pessoa jurídica ou consórcio, né, de pessoas jurídicas, mas nunca pessoa física. A remuneração do concessionário se dá através de tarifa, natureza de adesão e o prazo determinado, licitação obrigatória, concorrência. Como se extingue a concessão? É outro ponto importantíssimo. Quando termina o prazo, claro. Quando há encampação ou resgate. A mais comum é encampação para a prova, tá? Também pode se chamar de resgate, mas é comum encampação. Quando houver interesse público, não há interesse mais em continuar contratando com o particular. Nesse caso, deve haver uma lei autorizativa e indenização prévia, né? Porque o particular não fez nada, o concessionário não fez nada de errado. Caducidade é quando o concessionário faz alguma coisa de errado. Então, caducidade, há inadimplemento do concessionário. Nesse caso, garantida a oportunidade de contraditório pela defesa a ele
é extinto o contrato pela caducidade. Ele não é indenizado, claro, pelo contrário, se ficar provado o dano, ele mesmo vai ter que indenizar a administração. Na rescisão, há um inadimplemento da AP, e aí o particular tem que provocar o judiciário, né? Por isso que é somente judicial. É o poder concedente, a AP, que está dando causa ao descumprimento do contrato. Anulação, há uma ilegalidade na licitação ou no contrato, e aí o contrato de concessão é anulado. E quando houver falência ou extinção da concessionária, que é pouco cobrado em prova, mas são hipóteses também, falência ou extinção da concessionária também é hipótese de extinção do contrato, tá? Quero que vocês lembrem aqui encampação e caducidade, são as duas mais cobradas na prova da ordem. Parceria público-privada, né? Vamos lá. Parceria público-privada, tem parceiro público, tem parceiro privado e tem usuário. O parceiro público também remunera o parceiro privado através da parcela chamada contraprestação pecuniária. Requisitos para ter parceria público-privada: valor do contrato 20 milhões, prazo 5 a 35 anos. Espécies de concessão na parceria: concessão patrocinada, é aquela em que há concessão de serviço público, havendo ou não obra pública prévia, e há tarifa e contraprestação do poder público. Então, tarifa e contraprestação. Exemplo clássico do pedágio. Concessão administrativa: somente a AP é o usuário do serviço. Não existe tarifa paga pelo usuário. Então, todo o valor é remunerado através do parceiro público. E aí, exemplo clássico é do presídio, né? Que é construído muitas vezes e administrado por empresa privada, pela concessionária, que é parceira privada, tá? Responsabilidade do Estado. Vamos lá. O Estado responde, né, pelos danos causados, independente de dolo ou culpa. É a responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade, de novo, objetiva do Estado. Teoria que o Brasil adotou nesse ponto, em regra, teoria do risco administrativo. Vejam, o Brasil, em regra, não adota a teoria do risco integral. Não adota. Existem casos excepcionais em que isso acontece, mas o Brasil, em regra, adota a teoria do risco administrativo, tá? Nos casos de omissão em geral, o Brasil adota a teoria da culpa anônima, em que o particular tem que provar que o Estado sabia daquela omissão e não tomou providência para resolver e tal. É o caso de buraco na pista, né? Que você cai com o teu carro e quebra e tal. É culpa anônima. Mas é importante falar que eu acho que não está na revisão, nos casos de omissão em que há, não está escrito aqui, não está no material, nos casos de omissão em que existe relação de guarda, preste atenção nisso que eu estou falando, em que existe relação de guarda ou custódia do Estado, custódia ou guarda, nesses casos, embora haja omissão, não vai aplicar a culpa anônima, vai aplicar a regra do risco administrativo, tá? Omissão em custódia. E aí o Estado responde também objetivamente. Então, se um preso morre na cela lá, o Estado é obrigado a reparar o dano, mesmo estando diante de uma omissão estatal. Quem está abrangido pela responsabilidade objetiva, e aí na expressão Estado para reparar o dano, tanto a administração pública quanto o delegatário de serviço público que prestem serviço público. Então, todo mundo que prestar serviço público vai responder objetivamente pelo dano causado. Todo mundo. Essa é a regra geral, tá? Inclusive os concessionários, por exemplo. Se uma empresa concessionária não arcar com o seu valor indenizatório eventualmente condenada, uma empresa concessionária, um particular delegatário, existe a possibilidade de você subsidiariamente acionar a administração direta. É a responsabilidade subsidiária, não confundam com solidária, tá? Da administração direta. Requisitos para responsabilizar o Estado: ação, omissão, nexo causal e dano, né? Podendo cobrar o dano emergente, lucro cessante, isso aí é direito civil. Aí você vê lá. Excludentes de responsabilidade também existem. O Estado pode alegar para não pagar, né? O Estado não quer pagar a vítima. Então, para não pagar, ele pode alegar ou pode tentar provar alguma dessas excludentes, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, tá? Ação judicial da vítima contra a P é objetiva, já falamos, teoria do risco, prazo 5 anos contados do evento. Ação de regresso é a da administração contra o agente causador, o servidor público. E a responsabilidade aqui é subjetiva, isso é importante. A administração, para se voltar contra o servidor, vai ter que provar dolo ou culpa dele,
tá? E não há prazo, essa ação é imprescritível. E vamos falar um pouquinho de improbidade agora e depois a gente faz uma pausa e começa uma parte 3 da revisão, tá? Improbidade. Atos de improbidade importam ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, perda da função, suspensão de direito político. Então, tudo isso gera improbidade na Constituição, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Na forma da lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, a improbidade não é penal, a improbidade tem natureza civil. E, em relação aos atos de improbidade, também podem gerar efeitos penais, né? Ação penal. Improbidade, quem pode praticar? Servidor público em sentido amplo, né? Mesmo aquele que não recebe remuneração, mesmo aquele que não trabalha de forma efetiva, de forma permanente, pode ser um servidor temporário, pode ser um agente honorífico, por exemplo, o jurado do tribunal do júri, né? Um mesário das eleições. Esses caras não são servidores no sentido estrito, né? No sentido, né, firme da palavra. Mas em sentido lato, em sentido amplo, eles são. E é isso que interessa para a improbidade, tá? Eles são servidores para esse efeito. Mas além disso, a improbidade também pode pode se estender e pode atingir o particular, né? Que é chamado equiparado a servidor para esse efeito. Que é aquele particular que, mesmo não sendo agente público, ele induz, concorre ou se beneficia para a improbidade, tá? Então, particular também é o laranjão, né? No Brasil tá cheio disso aí. Também não é difícil de visualizar isso aqui, tranquilo. Classificação dos atos de improbidade. Tem 3 tipos: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios, né? No enriquecimento ilícito eu obtenho uma vantagem patrimonial. Na lesão ao erário eu simplesmente dilapido o patrimônio público. Na violação aos princípios eu simplesmente violo os princípios, né? E os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Lembrando que no enriquecimento ilícito a poluição obrigatoriamente é dolosa, na lesão ao erário é dolosa ou culposa e na violação ao princípio é sempre dolosa. Lembrando, mais uma vez, existe improbidade culposa, existe na modalidade lesão ao erário, tá? É isso aí. As penas da improbidade: perda da função, os 3 podem perder, suspensão de direito político, aí lembrando, 8 a 10 no enriquecimento, 5 a 8 na lesão, 3 a 5 na violação. Multa civil, até 3 vezes o enriquecimento, até 2 vezes o prejuízo, até 100 vezes a remuneração. Proibição de fazer contrato com o poder público por 10 anos, 5 anos ou 3 anos, conforme se trate de enriquecimento, lesão ou violação, tá? 2 penas exigem o trânsito em julgado: a perda da função e a suspensão de direito político, só quando acabar o processo mesmo. E é possível afastar o agente enquanto corre o processo pela autoridade judicial ou administrativa, e durante o afastamento ele recebe, tá? Fiquem atentos para isso. Eu afasto o agente do cargo e ele vai receber durante esse período que está afastado, mas isso é necessário para facilitar a produção de provas no processo, muitas vezes. Chama afastamento provisório. Não é possível transacionar, fazer acordo ou conciliação na improbidade, né? Porque o cara também é desonesto. E a prescrição da improbidade é de 5 anos, até 5 anos, né? Claro. Após o término do exercício do mandato ou do cargo em comissão. Então, comissionado ou mandatário eletivo, 5 anos após terminar o exercício. Ou dentro do prazo prescricional previsto em lei para faltas puníveis com demissão. Em geral, como para vocês o que cai a lei 812 de 90, 5 anos a partir do conhecimento do fato pela AP, tá bom? Que é o prazo, é a forma prevista em lei específica. O procedimento da improbidade: se alguém representa, isso é bom vocês saberem, eu não falei durante o curso, também não dá tempo, né? Se alguém representa contra alguém por improbidade, sabendo que essa pessoa é inocente, então, sei lá, eu fui lá, representei contra alguém dizendo que o servidor cometeu improbidade. Eu sei que é mentira, né? É o crime que vocês já viram no Código Penal, chamado denunciação caluniosa. É a mesma coisa, só que aqui da LIA, né? Em vez de denunciar um crime, eu denuncio uma improbidade. E aí, a pena é detenção de 6 a 10 meses e multa. Importante, esse crime não é do Código Penal, esse crime é da LIA, tá? Esse crime é da lei de improbidade. É uma boa pegadinha, não caiu na OAB ainda isso, mas é um crime da lei de improbidade, não do Código Penal. E além da sanção penal, o denunciante está obrigado a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Beleza? É isso aí. Terminamos a segunda parte da revisão de ADM. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco
da última parte da revisão de administrativo. Um abraço.